Oi, Jax. Oi, Lésia, tudo bem? Tudo Oi. bem? Queria apresentar uma pessoa Lésia. muito querida mesmo na minha vida, uma pessoa muito especial. Uma servidora técnica, um exemplo de compromisso com a universidade, que é a Olésia. Eu conheci na minha época de aluna, depois de coordenação de graduação, e desde então a gente nunca mais se separou. Então, a gente conversar um Verdade. pouquinho sobre eleição, sobre o processo eleitoral, sobre aquilo que a gente vem acompanhando até agora. Jax. Sim. E eu ia perguntar quanto tempo de casa, Lésia, mas a Isabel está falando que você conhece ela desde a época que ela era aluna. Eu fiquei com medo disso revelar demais. Mas, enfim, fica um Não, pouco... sem problema. Não tem problema nenhum com isso, não, sabe? E até tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 44 anos de universidade. Conheci Isabel aluna e depois ela fez cursos de especialização, mestrado, doutorado, e aí entrou como professora. E quando ela chegou na graduação é que começamos efetivamente a trabalhar juntas e aí nunca mais paramos. Foi um aprendizado muito grande para mim esse tempo todo que eu trabalho com a Isabel, tanto na faculdade de odontologia, né, quanto fora, que eu também trabalhei com ela nos órgãos externos pelos quais ela passou, e estamos aqui agora, com uma reitoria. Isso aí. Bem, é a nossa tesoureira, uma das nossas coordenadoras de campanha, então é claro que a gente deixa isso claro, porque a sua opinião é muito importante, é uma opinião de quem está inserida na campanha junto conosco na chapa 20 Renova UERJ, mas também tem esse componente dessa experiência, dessa trajetória, de não só nos conhecer, e particularmente a Isabel muito bem, mas conhecer a UERJ muito bem. E o fato é que a gente está a 5 dias das eleições gerais. Então, esse é o momento, talvez até aqui, o momento mais importante nessa caminhada eleitoral. E o que a gente gostaria de ouvir de você é um pouco da sua visão de como tem sido a campanha da Chapa 20, Renova UERJ, quais são pontos interessantes que valem um destaque, e mesmo uma comparação entre as campanhas para a reitoria, que estão, né, correndo. Somos 3 chapas ao todo, né? Então, ouvir um pouco das suas reflexões sobre isso. Então, professor Jacques, eu falei da minha relação com a Isabel, mas também quero destacar que nesse tempo que eu lhe conheci, que mais profundamente, colocar toda a minha admiração pelo senhor, pelo seu trabalho, pela pessoa que o senhor pelo humor, né, que o senhor traz para a gente naquelas horas que o trabalho está mais pesado. Isso faz toda a diferença para a gente. Essa eleição, agora falando da eleição, ela, para mim, ela tem sido uma eleição ímpar. Nesses 44 anos de universidade, é a primeira vez que eu estou passando por uma eleição tão tumultuada, tão diferente, tão agressiva como essa. A Chapa 20, o que eu vejo é que tem feito uma eleição limpa, com propostas, com ética, apresentando soluções efetivas para os problemas que estão acontecendo na universidade. Diferente, principalmente da Chapa da Situação, né, que está fazendo essa eleição mais agressiva, com discordâncias, com coisas feias, com os apoios de pessoas até externas da universidade, o que tumultua muito o processo. É isso que eu vejo. Isabel, algum comentário? Eu acho que a gente tem que destacar que a
questão da campanha, né, eu também que vivenciei como aluna e como professora da casa outras eleições, particularmente essa tem sido uma eleição de muitas situações onde se tem levado ao máximo o relacionamento das pessoas, quando, na verdade, a gente precisa entender que, quando chegar dezembro, os nossos números serão apenas as nossas matrículas. Voltaremos a ser todos nós servidores. E isso tem coisas que estão sendo quebradas hoje, que vai ser difícil de colar lá na frente. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa se integrar, se unir, porque 2024 não vai ser um ano fácil para ninguém. Então, eu acho que a gente tem que preservar as relações, principalmente preservar as relações. E é o que a gente não tem visto nessa campanha. Fora isso, uma coisa que me causou espécie é o nível de diferença entre as candidaturas, o nível de apresentação das propostas. Eu tenho visto uma eleição muito rica. Devem ser doações. Eu acredito que, quando tiver que fazer a prestação de contas, isso apareça no campo de doações. Mas é muito diferente, sabe? Nós estamos fazendo uma campanha com voluntários, com servidores que estão separando um tempo, né, fora o seu horário de trabalho, para ajudar a gente na campanha. Então, isso é muito diferente do que a gente tem visto por aí. Isso também está me causando assim, muito espanto e até tristeza, né? Porque a gente sabe o que realmente está acontecendo. Olésia, antes de continuar, eu queria agradecer, porque suas palavras em relação a mim também foram, enfim, me alegram e me tocam especialmente. Mas deixa eu voltar num ponto que você salientou para a gente, que toca essa relação entre as próprias chapas e partidos e o próprio governo, seja na esfera executiva diretamente ou no poder legislativo. Como é que você vê essa relação entre as chapas e partidos e, como eu falei, os poderes, né? A gente vê, por exemplo, e a gente tem visto nas campanhas, e algumas chapas fazem questão de mostrar, principalmente em fotos, que tem apoios de determinados parlamentares, às vezes na esfera estadual, federal, às vezes de um partido específico, às vezes tentando mostrar um apoio de parlamentares e de figuras importantes ligadas ao governo de alguma maneira, né? Será que a gente não vê isso também ligado a esse outro ponto que você levanta, que são os investimentos? Será que isso também tem conexão? Será que é um apoio, e a gente conhece a política brasileira, a gente se preocupa muito com isso, em questionar mesmo se é apoio ou é um tipo de investimento? Se isso é apoio pura e simplesmente, ou se isso gera algum tipo de subserviência. O que você acha disso? Professor Jacques, o que eu estou vendo é um show de que tem mais os melhores amigos no governo e no legislativo. Eu tenho a impressão de que eles estão loteando a universidade para os amigos, né? Eles estão ficando reféns desses amigos. O que é a diferença entre a Chapa 20 e as outras? A professora Maria Isabel tem todo um caminho na gestão pública de trabalhos realizados, onde ela realmente conhece o legislativo e o executivo, e ela tem como entrar nesses lugares, falar com essas pessoas, porque ela sabe onde eles estão e as pessoas que realmente
precisam ser localizadas. Sem, com isso, ter que vender a universidade para eles. Eu tenho certeza de que ela vai fazer isso, que ela tem essa interlocução, preservando a autonomia da universidade. Então, para mim, o que eles estão fazendo é isso, vendendo a nossa UERJ, e aí a gente tem até um exemplo muito claro, e eu não tenho questão nenhuma de falar, que é a questão de Cabo Frio, que a gente sabe como chegou até a UERJ e por que ela está acontecendo. Então, isso é um exemplo claro, né, do que o legislativo pode fazer com a nossa universidade. Eu concordo contigo, Olésia, em relação mesmo a esse exemplo. A gente já tem tido, né, Isabel, uma oportunidade de discutir isso amplamente, tanto se opondo a realmente essa trajetória e essas conexões e propósitos, e isso se desdobra numa forma como as decisões foram tomadas, como também na realidade de um fato que a UERJ está presente em Cabo Frio e a responsabilidade institucional que nós temos com isso, né, de um passo dado pela universidade. A universidade ela não pode ir e vir, né, ela não vai e volta, ela não tem uma ação que seja tão instável, né? Concorda comigo, Isabel? Nós não somos uma universidade particular, né, que abre e fecha postos se está dando lucro, não. Nós temos uma responsabilidade quando nós colocamos a marca da universidade, nós criamos uma expectativa para com a comunidade onde a gente se insere e para quem se mobiliza dos nossos servidores e estudantes para estar lá. Então, é uma responsabilidade muito grande mesmo, e por isso que a gente tem que pensar muito e planejar estrategicamente para onde vai crescer. Não pegar qualquer dita janela de oportunidade, mas que as situações elas se façam, sim, por uma demanda acadêmica, técnica, científica, baseada em questões e informações que vão dar longevidade para essa nossa atuação, né? Eu queria chamar outro ponto também, Olésia e Jacques, para a questão dos debates. Foi sempre um tema que a gente conversou muito, que a gente queria debate, porque achava que importante, depois de um longo tempo de universidade, com uma chapa única, e que a gente precisava desse momento, e por que, na visão de uma servidora técnica de tantos anos, por que um debate, esse momento, é tão importante? O que você chama a atenção para esse tipo de situação na universidade? O debate, ele é o momento em que a gente pode confrontar os candidatos, ouvir as propostas, analisar, avaliar, tirar dúvidas e decidir. É isso, a minha visão é essa. O que ocorreu na universidade nesta eleição, na minha visão? Tiveram 2 debates, um do DCE Saúde, que foi bom, com as 3 chapas, que os alunos puderam tirar as dúvidas deles. E teve um outro debate que eu achei o melhor, que foi feito por e para os técnicos administrativos. Para mim, foi o melhor debate, foi o mais organizado, com regras mais claras, objetivas, onde a gente pôde realmente ouvir as 2 chapas presentes, só a chapa 20 e a chapa 10 participaram, e tirar as dúvidas. Foi muito esclarecedor, todo mundo acompanhou, pôde acompanhar até pelo YouTube também, e gostaram bastante. Houve um terceiro dito debate, que eu vou chamar de Circo dos Horrores, que foi organizado, eles dizem associações da UERJ,
as do UERJ, Sintupest, DCE. O meu entendimento é que ele foi elaborado única e exclusivamente para a chapa da situação poder apresentar o que ela não fez e poder dizer o que ela não vai fazer também, porque se nesse tempo todo ela não fez e chegou lá e disse que a UERJ está maravilhosa e que vai melhorar, então eu não conheço mais a UERJ. Eu não entendo nada de universidade, eu vou pedir minha aposentadoria e vou para casa, ficar em casa aqui descansando. O que eu vi lá foi um show. Um reitor, um candidato a reitor que não sabe se posicionar, que não fala, um vice-reitor que gosta mais do show do que da proposta, do que do debate, da apresentação. Então, eu desconsidero totalmente aquele evento como um debate. Aquilo foi um show feito único e exclusivamente para a chapa da situação aparecer de alguma forma e mostrar para aquelas pessoas que não ficam muito atentas que eles têm muito apoio. Então, levaram um grupo de pessoas que eu desconheço dentro da universidade também, com uma bateria de escola de samba, e outros que a gente sabe quem são, aquelas pessoas, aqueles apoiadores, como dizer, sem dizer que são comprados, né? Eu não quero usar essa palavra, que eu também não posso provar, e aí eu não tenho advogado. Então, eu vou dizer que são aqueles apoiadores mais próximos, aqueles mais amigos, né? Aqueles fiéis apoiadores. Foi isso que a gente viu. Então, para mim, na realidade, aconteceram 2 debates, e um deles, que foi o dos técnicos, foi o que eu mais gostei. Muito bom, Alessia. Eu também... É bom lembrar que o debate do DCE, dos CEAs da saúde, foi um debate de respostas às perguntas elaboradas pelos CEAs, né? O debate do plenária, dos técnicos, né? Foi um debate nos moldes mais tradicionais, com blocos envolvendo trocas de perguntas, e aí eu concordo plenamente com a sua descrição e percepção, né? Uma pena que nesse debate a chapa da situação não quis ir, por não reconhecer um grupo de mais de 600 técnicos. E aí ele quis, enfim, valorizar. Os bastidores também desse último evento e desse último debate, ou dito debate, como você colocou, Alésia, realmente são vários bastidores que nem sempre são percebidos, né? O fato mesmo da data ter sido alterada ficou muito em cima das datas finais da campanha, e o bloco, a gente respondeu uma pergunta a menos, né? A gente não recebeu uma dose igual, equânime de perguntas. Não tivemos um bloco em que haveria a troca com uma clara expectativa de que a nossa chapa faria as perguntas, a chapa da situação, e esse bloco foi suprimido por conta exatamente dessa bagunça em torno das pessoas que estavam lá, como você disse, quase como uma escola de samba. E isso foi muito ruim. Até um destaque o fato de que essa bateria, né, ela para completamente as suas atividades sonoras depois da supressão desse bloco, né? O que nos leva a imaginar isso. A gente não tem como não imaginar uma relação entre esses fatos. Mas muito bom, Alésia. A gente queria ouvir mesmo um pouco das suas percepções e acho que a gente cria muita empatia com você, com a sua fala. Né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, que a última vez que eu me reuni com o reitor em exercício, antes dele se tornar candidato, levando em consideração que ele foi a primeira pessoa que eu procurei quando me decidi me candidatar, e talvez eu tenha sido a última a saber
Nem pela boca dele eu soube que ele seria candidato à reitoria. Eu falei para ele, Mário, nós somos responsáveis por tudo aquilo que vai acontecer com a universidade. A gente tem que ter essa relação e essa noção de que a gente precisa controlar os nossos pares, porque vai ser uma eleição muito disputada. E aí ele vira para mim e fala assim, você nem sabe, tem coisas que vão acontecer e que você nem imagina. Na época, eu até achei que fossem coisas do gênero, de ter muito dinheiro, por conta deles terem a máquina, mas levando em consideração essa trajetória que a gente tem aqui até hoje, e estamos a 5 dias da eleição, eu fico me imaginando o que mais pode acontecer, porque o que eu já vi é tanta sujeira, eu nem sei o que vai acontecer nos dias da próxima semana, 6, 7, 8 e 9. Então, eu me preocupo com aquilo que pode acontecer ainda durante essa eleição. E aí, assim, para finalizar, eu acho que a gente podia perguntar, Olésia, para você, como servidora técnica, quais seriam as dicas? O que você falaria para os servidores técnicos? O que você falaria para os servidores docentes? Pessoas também com as quais você trabalhou uma vida toda como chefe de secretaria, então uma pessoa muito próxima da categoria docente. O que você falaria para eles nesse momento agora de 7, 8 e 9 de novembro? Professora, voltando um pouquinho ainda, eu posso dizer que o pior cenário para essa votação é a chapa 30 ir para o segundo turno. É a manutenção do que está acontecendo agora na universidade. A UERJ é minha casa, minha segunda casa. Eu amo esse trabalho, ele me deu tudo que eu tenho, como ele deu para a senhora também. Eu sempre quis o melhor para a UERJ, eu sempre trabalhei muito em prol disso, porque eu também recebi muito da UERJ para a minha vida. Eu criei meu filho, eu fiz toda a minha vida em função também da UERJ. Então, o que eu vejo não é bom, não é bom, isso tem que acabar. O que está acontecendo na universidade é muito triste. O que eu espero agora? Eu espero que votem com responsabilidade, sem medo, que votem quem realmente tem proposta, né? E proposta para a instituição, não só do seu próprio benefício. É isso que eu espero. Eu espero que votem em quem pode fazer uma mudança real na UERJ, em quem pode trazer a UERJ de volta. Então, eu espero que votem 20, chapa 20, Renova UERJ. É isso. Jacques. Muito bom, Olésia. Concordo contigo. A gente não pode... E aí eu falo principalmente aos grupos, às vezes, cujo chefe de setor induz, aquele que... Algumas unidades onde a gente teve muita dificuldade de marcar visitas, onde a gente marcou visitas e não conseguimos ser recebidos, porque isso mostra uma tentativa de não abrir o acesso ao debate. A esse debate que se dá quando você conhece a chapa, quando você pode olhar nos nossos olhos e fazer perguntas e colocar as suas questões e as suas demandas. Então, para vocês, eu diria, é um trabalho mesmo ser um bom eleitor. É um trabalho ser um eleitor responsável. E aí, qual é o trabalho? É o trabalho de buscar conhecer, buscar comparar. E eu insisto que vocês devem fazer isso com as 3 chapas. E ouvir pessoas experientes na UERJ, pessoas que vocês considerem, como a Olésia, que pode passar um pouco dessa vivência.
E façam isso com diferentes pessoas, para que vocês possam criar uma percepção que seja mais próxima do real. Os debates mostram, mesmo esse último debate, que a gente tem tantas ressalvas a fazer, ele mostra, por exemplo, a Isabel, e eu estava também junto lá, falando e colocando, diante de uma situação turbulenta, diante de uma oposição muito clara à nossa chapa. Então, a gente ainda assim se fia, a gente se baseia em propostas reais. Não a construção é sempre coletiva, mas ela é ordenada, ela é em cima de fundamentos, ela é em cima de dados. A gente vive uma época em que a gente tem que afirmar que crê na ciência. Então, como não se basear em caminhos reais, em propostas reais, em fatos, em números e dados? Então, eu tenho visto isso muito na Isabel, concordo contigo também na percepção política. A Isabel tem uma excelente interlocução e uma rede de experiência, baseada na experiência dela, com os vários níveis de poder, tanto estadual como na esfera federal, e a grandeza da UERJ garante que o reitor vai ter portas abertas nessa interlocução. Nenhum reitor vai ter, de um governo de Estado, uma porta fechada, baseando no fato de quem a UERJ é e o propósito e significado que ela tem para o Estado do Rio de Janeiro. O mesmo eu posso dizer em relação à esfera federal, inclusive pela relação que essa casa tem com o próprio presidente. Isabel. Exatamente. As pessoas precisam entender que a UERJ ela é maior que o reitor que senta na cadeira. Perfeito. O reitor, ele é o que é por conta da nossa casa. E isso precisa ficar muito claro. A gente não pode achar que, dependendo da pessoa que sente, a universidade não vai ser recebida. Essa certeza as pessoas têm que ter. A universidade, ela é maior, e ela é uma casa, e essa casa, ela tem uma comunidade. E eu acredito muito nessa comunidade. Acredito muito que as pessoas estão com medo, mas que elas vão usar o seu voto de forma silenciosa, mas como uma ferramenta de renovação da nossa casa. É isso que a gente tem recebido muito, né, Isabel? A gente agradece muito esse apoio e a gente entende essa necessidade, muitas vezes, desse apoio ser silencioso. Parabéns pela coragem, Olésia, e parabéns pela coragem, Isabel. Parabéns a vocês. Ter aceitado o convite. Tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. Parabéns a vocês pela campanha belíssima que vocês fizeram, pelo que vocês mostraram. É isso que a UERJ precisa. Vamos para o segundo turno. Renova a UERJ. Com certeza. Renova o UERJ. Renova o UERJ. Chapa 20. Tchau, tchau para vocês. Tchau.